de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Os irmãos acharam? Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém. Ele está sentado. Esse é um versículo que nós vemos sendo bastante usado, principalmente em conferências missionárias, né? Lança a semente do Evangelho, que isso vai dar resultado. Não está errado, mas tem coisas um pouco mais profundas que nós precisamos e devemos conhecer a respeito dessa palavra. Isso aqui, entre os judeus, se encaixa no que nós chamamos de expressão idiomática. Ou seja, aquilo que nós usamos o vocabulário do idioma para falar, mas se nós levarmos no literal, nós não vamos entender. No português, nós somos campeões em expressões idiomáticas. Se eu digo, eu vou dar meu pé, não quer dizer que eu vou dar o meu pé, né? Quer dizer que eu vou sair. Se eu disser para alguém, hoje eu vou abrir o meu coração para a minha namorada, não quer dizer que eu vou chegar, rasgar o meu coração para ela, né? E tantas outras que a gente poderia dizer, né? Engolir sapo, tantas outras coisas, dar um tiro no pé, tudo isso são expressões idiomáticas. Aqui, nessa palavra de Eclesiastes, capítulo 11, ela se encaixa com uma expressão idiomática no hebraico. A gente precisa sempre estar olhando a Bíblia e interpretando a Bíblia no contexto onde ela foi escrita. Então a gente precisa se remeter, né, alguns anos atrás na Palestina, que é lá onde foi escrita a maioria dos textos sagrados. Eu falei já aqui sobre a comida como o povo do Oriente, né, até hoje, mas principalmente na antiguidade, via a comida e se relaciona com a comida, totalmente diferente da gente, né? O pão, que é a comida básica, era originado do trigo ou da cevada. E eles sempre viram a comida como algo muito importante, porque não tinha naquela época, ainda não tem hoje, a fartura que existe aqui nos nossos dias hoje no Ocidente, né? Para a gente ter uma ideia, a Palestina é em torno de 70% a 80% deserto. Então não nasce todas as coisas lá, apesar que com a tecnologia hoje Israel consegue fazer botar coisas assustadoras daquele solo, mas naquela época, sem a tecnologia que havia, né, era tudo muito limitado. As refeições do povo naquela época eram em torno da média, né? A maioria das pessoas eram 2 refeições por dia. Eles apenas comiam 2 vezes. Nós aqui, às vezes, 3, 4, 5, né? Lá era 2 refeições normal. E no tempo de escassez, era uma só. A comida era tudo racionado, né? Como esse versículo fala de pão, é importante a gente entender isso. A maneira de comer era diferente. O povo da Palestina naquela época jamais comeria de pé, porque para eles comer rápido é um grande desrespeito, desvalorização ao que Deus tem dado. Eles tinham que sentar. Eles não comiam sozinhos, tinha que estar em companhia de alguém, porque é um momento sagrado, você precisa estar compartilhando essa alegria com alguém. Tem várias coisas importantes que a gente precisa olhar para a Bíblia e entender quando se fala de comida, inclusive nessa passagem. É importante a gente entender uma coisa também para interpretarmos essa expressão idiomática, principalmente na época, né, da antiguidade. Hoje o clima tem mudado muito, mas na Palestina, principalmente em Israel, existem 2 períodos de chuva, né, que são os 2 períodos conhecidos de chuva, que são em outono, né, as temporãs, e em torno de março e abril, que é as chuvas serôdias, né? A Bíblia fala várias vezes dessas 2 chuvas. E a plantação, ela funciona muito bem, nesse período. Então existe um grande período de tempo que não chove.
Fica de outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, março começa a chover e abril também. Então, existe um grande período de tempo que naquela época não adiantaria se plantar nada porque não iria brotar. Né? Então, nós temos esse contexto para entendermos esta palavra. A agricultura e o pão, como eu falei, vinha geralmente do trigo. O trigo, quando havia as colheitas, era recolhido, passava por todo o processo de separar, a palha e tal, e ele era então armazenado, era estocado, e aos pouquinhos, os grãos do trigo eles eram então pegados conforme a necessidade e feitos farinha para fazer o pão. Aquela quantia que estava ali armazenada precisava ser muito bem racionada, muito bem calculada, porque se de outubro a março não chove, a gente não vai ter colheita. Então, os pais de famílias, as mães de famílias tomavam muito cuidado com a questão de racionar. E quando o tempo ia passando, quando já estava chegando no final daquele estoque, geralmente o racionamento era maior. Às vezes os pais precisavam olhar para aqueles filhos e falar: olha, funciona da seguinte forma, hoje nós vamos fazer a mesma refeição. Não tem como fazer isso. Porque senão nós não vamos ter a semente para depois fazer o quê? Jogar sobre as águas e nascer a plantação. Eles esperavam a chuva de março, para quê? Para as poças onde ficavam as lavouras encher de água, e aqueles grãos que eles racionaram, aqueles grãos que eles gastaram com muita, conteram com muita renúncia, com muita cautela, eles pegavam quando depois aqueles grãos sobraram e jogavam então sobre as águas, e ali nascia a sua plantação, e daí daquela eles faziam grandes colheitas, armazenavam estoque, e assim era o ciclo para eles terem o pão de cada dia e como comer. Daí nós entendemos o que eles queriam dizer sobre: jogue os teus pães sobre as águas e depois de muitos dias cortarás. Porque era literalmente o que eles faziam: racionava as últimas sementes para ter o que jogar sobre as águas e lá na frente ter o que se alimentar novamente. Diante disso, nós precisamos então, eu coloquei 3 coisas aqui importantes para nós aprendermos com essa palavra falada pelo grande e sábio rei Salomão. A primeira coisa: decisões erradas podem nos levar à morte. Primeira coisa que nós precisamos aprender com essa palavra: decisões erradas podem nos levar à morte. Se um pai de família, se uma mãe de família resolvesse ser negligente, resolvesse fazer a escolha: puxa, mas meu filho está precisando de 2 refeições hoje, eu quero encher a pança, não sei, quem sabe a chuva já vem amanhã, quem sabe a chuva vem depois da manhã, e se ele faz uma escolha errada e faz trigo com aquelas sementes, ele faz farinha com semente de trigo e gasta todo o estoque, ele não teria que plantar, e aquela família ali poderia, quem sabe, até morrer de fome. Uma decisão errada poderia comprometer o futuro da sua família. Na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, é mais ou menos assim. Decisões que nós fazemos aqui erradas, lá na frente, pode custar a nossa vida, pode custar a nossa salvação. Por isso, cada dia nós precisamos fazer escolhas sábias. A Bíblia está recheada, cheia de exemplos que nos mostram o que uma decisão errada pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Eu me lembro, sempre quando falo de decisão errada, de alguns casos. Eu quero destacar o caso do Ló, aquele sobrinho de Abraão. Abraão saiu da sua terra, por meio dos seus parentes, e levou o Ló com ele. Os dois foram crescendo, foram abençoados. Chegou um momento onde os pastores do rebanho de Ló começaram a brigar com os pastores do rebanho de Abraão, e deu aquela confusão. Abraão, muito paciente, disse: Ló, não vai dar mais a gente
cooperar com o seu povo. E Ló, muito preocupado com apenas o que os olhos veem, muito preocupado com as coisas nacionais dessa vida, vê a beleza, né, estrutural, paradisíaca da região do vale perto de Sodoma. Vai para lá, aquela decisão de Ló, nós sabemos, de morar no meio de um povo pecador, de um povo que praticava coisas horríveis diante de Deus, zombavam de Deus, eram idólatras, imorais, e assim por diante. Ló foi morar com aquele povo, e lá nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. O pecado era tanto que Deus decidiu destruir. Pelas orações de Abraão, Deus ouve e manda os anjos lá para salvar Ló. Mas nós conhecemos a história. Ló sai. A escolha errada que ele fez, até ali nós não vemos grandes consequências, mas na saída a gente já vê uma grande e drástica consequência. Ló perdeu as suas coisas. E a gente geralmente culpa a esposa de Ló, né? Porque essa mulher, né? Só sempre as mulheres, né? Essa mulher foi lá para trás, né? A mulher de Ló olhou para trás, a Bíblia diz que por causa disso, os anjos tinham falado, não olhe para trás. Isso não pode estar no coração de vocês não podem importar o que está acontecendo com esse lugar pecaminoso. Ela virou uma estabelecida. Mas Ló também tem muita coisa. Foi ele que fez a escolha de levar a família dele. Ló perdeu a sua esposa. O tempo passou e Ló teve na sua casa uma grande catástrofe, um incesto. As suas duas filhas, olhando para o pai, que agora estava sem mulher, naquela cultura muito importante de uma descendência, nós não podemos deixar o nosso pai sem um homem. Vamos embriagar e ter uma sexual com ele. E a filha mais velha e a filha mais nova se deitam com o pai dele. E nascem ali duas nações, se tornam inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Amor e Moab, os amonitas e os moabitas. Tudo isso por causa de uma decisão errada que Ló fez. Todos nós, irmãos, corremos o risco de fazermos escolhas erradas, tomarmos decisões erradas. Por isso nós precisamos estar muito ligados à palavra do Senhor para aprendermos a evitar esses erros. E tem muitas coisas hoje que têm levado a influenciar as pessoas a fazerem escolhas erradas. Aquilo que desde lá no jardim do Éden levou Adão e Eva a escolher o lado errado, virar as costas para Deus, ainda está sempre presente no nosso dia a dia, que é buscar a nossa independência de Deus. E quantas pessoas têm, assim como Ló, colhido coisas terríveis na sua vida por fazer escolhas erradas e buscar a independência de Deus, acharem que conseguem dar conta do recado, daí viram as costas para Deus, esquecem de Deus, não mantêm o relacionamento com Deus, e as consequências são drásticas. Nós vemos hoje as pessoas, muitas vezes até dentro da igreja, mas com o coração puro. O Ló, ele estava com o coração nas coisas do mundo, no dinheiro, sabia que a terra onde ele vivia, aparentemente era muito mais próspera. E quantas pessoas hoje têm o seu coração nas coisas do mundo? O próprio Salomão, que escreveu esse texto, ele também diz, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, as tuas escolhas, as tuas decisões do dia a dia, elas vão ser daquilo que está no coração, daquilo que você ama, daquilo que você quer. E como eu tenho visto, a cada dia parece nessa loucura evangélica que está no Brasil hoje, nessa mistura gospel, onde muitos perderam o referencial do que é ser o verdadeiro cristão, quantos evangélicos estão com o coração no mundo? E aí, quando você está com o coração no mundo, você está às vezes aqui na igreja, pensando
Uma outra coisa que eu já falei algumas 2 terças-feiras atrás, as amizades. Como escolhas erradas de amizades têm levado os jovens, adolescentes, até irmãos, o buraco do abismo e assim tantas outras coisas. Irmãos, cuidado com as decisões que você vai fazer no dia a dia. Se o pai de família não retesse aqueles grãos para depois lançar sobre as águas, ele levaria a sua família à condenação de passar por eternidade. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, todos os dias busque fazer escolhas sábias. E as nossas escolhas sempre são baseadas naquilo que está no nosso coração. O nosso coração precisa estar no Senhor. O nosso coração está no Senhor, meu irmão. Não tem outra maneira a não ser você ter a disciplina de praticar a espiritualidade diariamente. Não tem como fugir. Em todas as minhas pregações vocês vão me ouvir falando disso. Não tem como nós estarmos firmes espiritualmente, nós fazermos escolhas baseadas nos princípios de Deus todos os dias, se nós não estivermos em contato com esse Deus todos os dias. Se nós não conhecermos a sua palavra, os seus princípios, e estivermos alicerçados nos seus ensinamentos. Não tem como. Por isso, meu irmão, faça boas escolhas. Cuidado para não comprometer a tua vida, a tua família, com escolhas sábias que não são embasadas nos princípios de Deus. Então, a primeira coisa, decisões erradas podem te levar à morte. A segunda coisa, renúncias hoje nos garantem sobrevivência e alegrias futuras. Você imagina um pai olhar para o filho pedindo pão e ele falar para o filho, para a esposa, para a família: olha, não vai dar, a gente vai fazer uma refeição hoje e se mantém de paz. Isso dói, isso é uma renúncia, isso é algo que pesa no coração de um pai de família. Você que tem filho, imagina uma situação como essa. Mas aquela renúncia garantia a sobrevivência daquela família, garantia a alegria depois de ter o que comer, de fazer uma festa da colheita. Então, nossa vida é a mesma coisa, e mais uma vez a Bíblia nos mostra isso. Você pode pegar todos os personagens da Bíblia, e você vai ver todos eles que foram abençoados por Deus, tiveram que fazer alguma renúncia. A renúncia, ela precisa fazer parte da vida do cristão. Eu falei, a renúncia é a vida do cristão. Você se lembra do caso de Daniel? Daniel 1:8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Escolha e renúncia. Você já imaginou como é que deveria ser esse banquete do rei Nabucodonosor? O rei estava no topo do mundo naquela época. Tudo do bom e do melhor estava na mesa do rei. E Daniel, junto com Misael, Ananias e Azarias, colocaram no coração: olha, nós preferimos beber água, nós preferimos ficar apenas com a saladinha aqui. Não vamos contaminar com as porcarias do rei. Provavelmente era oferecido a ídolos. Alguns teólogos dizem que provavelmente havia prostituição durante o banquete e assim por diante. Enfim, Daniel sabia que ali havia algo que não agradava o coração de Deus. Ele fez a escolha de renunciar a aquilo. Às vezes nós olhamos para a vida de Daniel, que foi um grande homem, né? Se tornou ali o primeiro governador, praticamente, de toda a Babilônia. Foi um grande homem, junto com o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Mas quantas renúncias aqueles jovens fizeram? Quantas renúncias, até da própria vida, Daniel fez? Quando foi proibido de orar, ele sabia que precisava ter o seu relacionamento com Deus, continuou orando, foi condenado à cova dos leões. A vida de um servo de Deus, que é abençoado, que é feliz, que tem sucesso segundo os olhos de Deus, ela é pautada por renúncia diariamente. A vida cristã é uma renúncia. O convite do próprio Jesus foi: se vocês querem vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É uma renúncia. E
né? Todo dia o pecado está batendo na sua porta, te convidando para dar uma volta com ele. E se você não renunciar, se você não estiver em contato com o Senhor, você dança. E como nós temos visto isso nos dias de hoje? Pessoas que não querem renunciar a algumas coisas momentâneas, os prazeres da carne, e acabam lá na frente sendo condenados à morte. Acabam lá na frente degustando de coisas amargas e terríveis. Irmãos, nós hoje vivemos um grande período e um perigo do hedonismo. O hedonismo que, desde o tempo bíblico, tem, né? O próprio Paulo cita o epicurismo. Né? O Epicuro dizia: olha, faça o que você quiser, o sentido da vida está nisso, né? Você agradar. Não era tanto como nós vemos hoje, né? Tinha ainda um sentido diferenciado. Hoje, o hedonismo está presente no discurso de todo mundo. Você liga uma televisão, o jornalista tem um discurso hedonista. Você liga uma entrevista, tem um discurso hedonista. As novelas, os filmes, tudo tem um fundo, um princípio hedonista. De que o que vale é o prazer, o que vale é você fazer o que você quer. Se te agrada, pratique. E hoje mesmo, no Facebook, duas frases saltaram à minha vista. Uma dizia assim: se te faz feliz, faça. Isso do perfil de um adolescente cristão. E outra frase dizia: o sentido da vida está no prazer. Frase hedonista que nós vemos aí na boca dos nossos irmãos, de pessoas que estão aqui na igreja sentadas conosco. E quando nós vamos um pouco mais fundo, olhamos para a vida das pessoas, nós vemos isso todo dia na prática. O aconselhamento pastoral aqui está recheado disso. Pessoas que não querem renunciar à vida, não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar a esse prazer momentâneo, acabam destruindo com sua família, com sua própria vida. Pessoas hoje, irmãos, o que mais tem acontecido é o seguinte: pessoas estão comprometendo o sonho de vida para alimentar o desejo momentâneo. É aquele marido que sonhou em ter um lar feliz, sonhou em fazer a sua mulher uma mulher contente da vida, sonhou em ter uns filhos abençoados, mas por um momento, uma besteira, ele vai lá e adultera o casamento com uma mulher que não conheceu. Eu tenho visto, nesses anos aí trabalhando com adolescentes, essa prática muito presente. Meninas que sonharam em ter o príncipe encantado, sonharam, né, em se casar, em ser feliz, e aquele amor eterno, aquela coisa maravilhosa, mas no vacilo, comprometeu o sonho de vida, uma transa no banheiro da escola. E às vezes, uma gravidez indesejada, doença. Nós temos visto isso no dia a dia. As pessoas hoje não querem mais conter o seu linguajar, não querem mais conter a sua ira. Pessoas querem praticar pecado. Se você pisou no meu pé, eu vou pisar também no teu. Se você me insultou, eu vou te insultar muito mais. As pessoas estão assim hoje. Tudo isso por quê? Não querem renunciar à própria vida pecaminosa, não querem renunciar à natureza humana. E Jesus nos ensinou a fazer isso. Jesus nos ensinou, irmãos, que nós devemos alimentar o nosso espírito, é estarmos fortalecidos em Cristo. E se você todos os dias não estiver disposto a renunciar, eu falo sem medo de errar, você vai aparecer na frente e vai colher o que precisa. Renuncie aquilo que desagrada a Deus, e você será feliz, você será abençoado. O teu lar irá sobreviver nessa loucura de mundo hoje. Está todo mundo pirado, todo mundo perdendo a família, todo mundo perdendo o casamento. Faça renúncias àquilo que desagrada o coração de Deus. Renuncie às coisas que Deus não gosta, e você será abençoado. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida e aprender justamente com isso. Porque muitas vezes aqueles pais,
eles renunciavam um pouco de semente para alimentar o filho naquele momento, para ver o filho depois passar toda a temporada de seco, se alimentando, sendo abençoado. Terceira coisa, então, a primeira coisa, decisões erradas podem nos levar à morte. Segunda coisa, renúncias hoje nos garante sobrevivência e alegria no futuro. E a terceira coisa, bem que você faz hoje, ele retorna. Eu gosto de Paulo, porque Paulo não é de palavras, né? E ele lá em Gálatas 6:7 ele diz assim: olha, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só o que ele diz, nesse contexto todo de semear e colher. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não examinarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à outra família. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. O que nós estamos semeando na vida do próximo? Estamos fazendo o bem para quem? Irmãos, fazer o bem a todos não é um ensinamento de Jesus, é um mandamento de Jesus, é uma ordenança de Jesus. Não, pastor, você está enganado. Todos não. Você se confundiu. Apenas as pessoas que merecem. Não. Jesus, no resumão que ele fez sobre os seus ensinamentos lá no Sermão do Monte, ele disse assim: peraí, vocês ouviram dizer que deve amar os amigos e odiar os inimigos? Eu, porém, vos digo o seguinte: amem os vossos amigos e também os seus inimigos. Orem pelos seus inimigos, porque até o homem mau, até o pedófilo, até o estuprador, até o bandido, mais bandido, ele ama quem ama ele. Você chega lá na família dele, ele ama o filhinho que ama ele ama o parente que ama ele. Se você quer ser diferente, você precisa amar também os inimigos. Lutar é difícil, mas para fazer o bem a todos. E o maior exemplo sempre foi o próprio Jesus. Jesus, ele fez um desafio para a gente ser discípulos dele, colocar ele como nosso Senhor. O Black falou muito bem aqui no grupo dos jovens. Se ele é Senhor, nós somos os escravos dele. Fazemos a vontade dele. Precisamos agradar a ele, andar nas pisadas dele, ser exemplo, igual Jesus. E Jesus semeou amor. Jesus fez o bem a todos. Você pode pegar passo a passo de Jesus. Jesus com os pecadores, Jesus com os seus amigos, Jesus com os seus inimigos, que cuspiram, pregaram ele no madeiro para dizer: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. O maior exemplo de todo é Jesus. E nós não podemos esquecer. Tudo isso vai retornar para as nossas vidas. O que eu quero que você entenda com isso, para você fazer o bem, que isso vai retornar para você, é que você entenda que o maior investimento que você pode fazer enquanto você respira não é fortuna em banco, não é mansões, não é carrões, não é poder, não é um currículo invejável, não é gradações e promoções. O que você pode fazer de melhor enquanto você está aqui, que a consequência do teu relacionamento com Deus é investir em vidas, é investir em pessoas, é amar pessoas, é ajudar pessoas, é dar suporte às pessoas e levá-las ao Senhor. A melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa vida é isso. E essa escolha está atrelada ao nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus vai nos resumir toda a vida, ele diz: olha, não nos sirva acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Faça com o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. E a pergunta é: nós estamos conseguindo colocar isso em prática? Nós estamos conseguindo fazer o bem das pessoas?
que nos cercam, que não nos cercam, e assim por diante. Eu tenho visto que no meio dessa loucura gospel que acontece no Brasil, tem muito crente, tem muitas pessoas que abrem mão de regalias, abrem mão de dinheiro, abrem mão de fundo para poder fazer tudo. Tanto que, se você olhar nas cadeias do Brasil, os presídios do Brasil, os crentes estão lá. Você pega os piores bandidos do Brasil, você vai ver que eles ouviram o Evangelho e a maioria se tornou crente. A maioria se tornou crente. Eu estava assistindo uma entrevista com uma amiga do pai, que agora é um cristão. Por quê? Teve um crente que perdoou, que foi lá, falou de Jesus para ele, quando todo mundo só desprezava merecidamente pelo que ele fez, todo mundo repudiava, alguém foi lá e fez bem ao inimigo, alguém que não merecia. Mas se nós olharmos no fundo, o que nós merecemos? Todos nós viramos as costas do Senhor, escolhemos o mal, escolhemos o erro. Todos nós somos carecedores dessa graça, necessitamos da graça do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, aprender isso. O bem que nós fazemos hoje, Ele retornará para as nossas vidas. Faça o bem, Jesus. Invista em vidas. Eu, depois daquele acidente que eu tive, que eu recebi uma convicção do chamado de Deus na minha vida, naquele acidente que eu tive lá em Nádia, já contei com os irmãos aqui. Eu aprendi isso. Eu resolvi fazer isso. E como tem sido bom. Como tem sido bom. Desde os meus 16 anos trabalho com adolescentes, pastorei adolescentes. E de vez em quando chega um. Tem adolescente que hoje, que era meu aqui, que tinha 16 anos, dava aula de escola dominical aqui, e era dos adolescentes da série. Às vezes eles iam para o filho, né? Falando, pastor, hoje eu não entendo essa coisa. Isso não tem preço. E por mais que você não colha aqui, que é muito raro, geralmente nós começamos a colher aqui e plantamos. A nossa eternidade, nós receberemos por último. Nós receberemos pelo quanto nós amamos. E irmãos, se o teu coração está lá, no nosso lar celestial, você precisa aqui atuar, olhando para as pessoas. Você precisa amar as pessoas. No final, irmão, importa o quanto você amou. Não importa o quanto você ganhou de dinheiro. Não importa quantas músicas você tocou na banda, quantas músicas você tocou no coral, quantos cultos você frequentou, quantos livros você leu. No final, vai importar o quanto você amou. Palavras minhas, o próprio Jesus, quando foi separar os bodes da ovelha, ele disse: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, sede, me deram de beber, tive nu me vestir, preso me visitar. E tanto os bodes quanto as ovelhas perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós te fizemos isso? E Jesus responde: quando fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Então a terceira coisa, fique gravado no teu coração: o bem que você faz retornará a você. E assim eu quero concluir essa palavra, convidando cada um de vocês. Essa palavra veio primeiro para mim, eu sempre prego para mim, meus irmãos. O que eu estou lançando sobre as águas? Eu estou lançando pão sobre as águas. Eu finalizo falando do pão. O pão era coisa importante, não era essencial. Aquilo ali era uma coisa muito valorizada, ou seja, não era apenas a sobra que era lançada, era algo muito importante para o ter o que colher. O que você tem lançado sobre as águas? Que você, irmão, a partir de hoje, venha colocar no teu coração, venha ser desafiado a ser o semeador de amor, a lançar amor, lançar palavras de encorajamento, lançar perdão, lançar harmonia, lançar esperança, que as pessoas que te cercam, que te conhecem,
possa olhar para você e ver em você o brilho do Senhor Jesus. E assim você realmente vai ser o instrumento nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé? Se coloca em pé, vamos fazer uma oração e depois nós vamos tirar aqueles 10 minutinhos de oração de jogo. Dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que escuta de ensinamento, nos mostrando, nos coloca na parede, Senhor, nos alertando que precisamos muito mais pelo teu coração batendo em nosso peito, Senhor. Precisamos muito mais seguir o teu exemplo, Senhor. Precisamos muito mais olhar a vida e as pessoas da maneira que te agrada. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja a cada dia nos guiando, nos orientando, Senhor, nas nossas escolhas, nos fazendo entender, Senhor, que uma escolha errada hoje pode culminar em muita tristeza amanhã. Que nós a cada dia possamos escolher viver para Ti, viver em Ti, viver, Senhor, para ser representante Teu aonde estiver. Deus, ensina-nos, Senhor, a praticarmos a renúncia. Ensina-nos, Senhor, a renunciarmos o pecado, renunciarmos aquilo que Te desagrada, aquilo, Senhor, que não é princípio Teu. Ensina-nos, Senhor, a renunciarmos à vingança. Ensina-nos, Senhor, a renunciarmos à imoralidade. Ensina-nos, Senhor, a renunciar tudo aquilo que não presta. Ensina-nos, Senhor, a fazermos o bem. Senhor, que o Espírito Santo venha nos lapidar, mudar o nosso coração e a nossa mente, para que a cada dia nós venhamos entender, Senhor, que o maior investimento que podemos fazer está nas vidas, nas pessoas. O que importa para Ti, Senhor, é a salvação de almas. Senhor, o que realmente conta para Ti, Senhor, são o quanto nós amamos, o quanto nós estamos fazendo, Senhor, para levar pessoas aos Teus pés. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, a nossa visão para nos desapegarmos desse mundo, nos desapegarmos, Senhor, realmente daquilo que não é eterno, mas que venhamos, Senhor, amar o que é eterno. Vidas são eternas. Nós, Senhor, queremos aprender contigo, investir todo o nosso ser, Senhor, para fazer a Tua vontade. Essa é a oração da Tua igreja. E o que pedimos, pedimos em nome de Jesus. Amém.